a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 1º de março de 2021, segunda-feira, o Evangelho é o de São Lucas, no capítulo 6, versículos do 36 ao 38. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Léxio Divina do Evangelho de hoje, vimos uma passagem do Sermão da Planície, vai dizer São Lucas, que seria a versão de São Lucas sobre o Sermão da Montanha. Nesse trecho, Jesus está falando o amor aos inimigos. Nos versículos anteriores, Jesus está dizendo que era para amar os inimigos. E ao contrário do que dizia antigamente, que você poderia odiar o seu inimigo, Jesus disse, pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazei bem e prestai, sem daí esperar nada. E grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom para com os ingratos e maus. É nessa conjuntura que Jesus, então, continua dizendo, versículo 36, portanto, que é o Evangelho de hoje: Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. No versículo 35, Jesus chama o Pai de misericordioso, porque Ele é bom para com os ingratos e maus, vai dizer Jesus. E aí Jesus diz que nós precisamos ser igual ao nosso Pai. O nosso Pai é misericordioso, nós também devemos ser misericordiosos. Por isso nós não devemos julgar para não ser julgados, não devemos condenar para não sermos condenados, devemos perdoar para ser perdoado, devemos dar para poder receber. E então, com a mesma misericórdia, com a mesma proporção de amor, misericórdia e caridade, que nós amarmos os outros, que nós sermos misericordiosos com os outros, que nós não julgarmos os outros, então nós também receberemos esta mesma medida, vai dizer Jesus, versículo 38. Dai e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Esta passagem bíblica, Jesus está dizendo para os seus apóstolos: amai uns aos outros, amai também os vossos inimigos, e não julgais. Ninguém prescruta o coração dele. Os homens não conseguem prescrutar os corações, não sabem as suas reais intenções e as circunstâncias. E também tenha misericórdia para com eles, porque com a mesma medida com que vocês julgarem eles, vocês também serão julgados. Partindo para a meditação da Léxio Divina deste Evangelho, podemos então perguntar para nós: será que nós estamos sendo amorosos, misericordiosos com todas as pessoas, independente se elas nos amam ou não? Porque conforme o início desta passagem do Evangelho, se nós somos bons apenas com aqueles que são bons conosco, o que fazemos de diferente? Os maus também fazem as mesmas coisas. Os maus também fazem assim, amam apenas aqueles que os amam. Portanto, Jesus nos convida a dar um passo a mais, amar aquele que nos odeia e não julgar, não condenar, mas perdoar. Perdoar, vai dizer São Pedro, em uma outra passagem pergunta para Jesus: Jesus, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Jesus diz: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O 7 é o número perfeito, que quer dizer quantas vezes for necessário. Infinitas vezes. Quantas vezes seu inimigo te solicitar o perdão, você deve perdoar. Agora,
Não julgar o outro não significa que vamos concordar com aquilo que ele está fazendo, mas não devemos condená-lo por aquilo que ele está fazendo, já que nós não prescrutamos nossos corações. E devemos entender as circunstâncias, devemos buscar perdoá-lo, amá-lo, porque também, assim como eles, nós também erramos. E em algum momento, em alguma circunstância, também vamos errar. E não é para fazer vista grossa em relação às coisas dos outros, para que os outros façam conosco, mas é para desenvolver o amor em nós, para desenvolvermos a caridade para com os nossos irmãos. Nós estamos vivendo a Quaresma e a Quaresma nos propõe a viver a caridade, que é a esmola. Aqui, no caso, a esmola espiritual, a esmola psíquica, afetiva, não só de material. Jesus, portanto, nos convida a cada um de nós a sermos amorosos e misericordiosos. Será que nós buscamos o perdão de Deus e não estamos perdoando os nossos irmãos, sejam amigos ou sejam os nossos inimigos, aqueles que nos fazem mal? Deus, portanto, irmãos, nos convida a sermos caridosos, a amar para poder ser amado, perdoar para poder ser perdoado, dar para poder receber. Possamos, nessa terceira etapa da Lectio Divina, orar a Deus reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas fragilidades e dizendo a Deus que nós fazemos um bom propósito, que nós queremos nos converter, que nós queremos ser amorosos, misericordiosos como Ele é, e não julgar, não condenar, mas ser misericordioso, mas falar para o irmão com misericórdia, a fim de que ele ame, a fim de que ele se converta. Ser amoroso e misericordioso não significa que vamos passar a mão na cabeça dos nossos irmãos por causa dos seus erros. Não, mas não significa que também vamos condená-los, excluí-los por causa dos seus erros, mas dar sempre a oportunidade deles se reconciliarem, deles se converterem, deles voltarem para Deus, porque é assim que Deus quer. Deus não quer que um pecador morra, mas quer que ele se converta. E é isto também que nós devemos querer. Senhor, nós te pedimos esta graça para nós, a graça de poder amar, a graça de poder perdoar a todos, inclusive os nossos inimigos. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.